queria fazer todos muito bem-vindos mesmo, né? Eu tenho muito amor e muito orgulho de ter o meu bispo como meu bispo, e é um prazer enorme ter, além dos ensinamentos que ele sempre tem para a gente aqui, ele poder dividir esse amor que ele tem pelo Evangelho e pelas pessoas aqui com quem eu amo também, que é o povo do bonde. Eu queria ver se alguém se oferece para fazer a primeira oração para a gente iniciar. Deodato, por favor. Vamos abençoar a fala do bispo. Ah, querido e bondoso Pai Celestial, baixar nossas cabeças em reverência a Ti, agradecemos, Pai, por mais um domingo santo e te pedimos, Pai, que abençoe todas as pessoas que ainda vão se conectar, abençoe os que já estão conectados, Pai, os abençoe para que eles estejam com os corações abertos para receber mais instrução do alto. E te pedimos, Pai, que inspire o bispo para que ele consiga alcançar o objetivo que ele traçou, que é tocar o coração das pessoas. E te pedimos, Pai, que abençoe a cada um de nós individualmente, nos proteja do mal e que nos abençoe para que a gente tenha uma semana edificante, que saibamos reconhecer a importância de falar palavras ou afirmar palavras positivas em nossas vidas e que a gente tenha sempre a esperança e acreditar no, no sacrifício expiatório de Jesus Cristo. E essas bênçãos é que rogamos a Ti e invocamos em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada, Amém. Deodato. Amém. Então, gente, deixa eu só abrir aqui. Eu vou só apresentar para vocês melhor o meu bispo, né? Eu peguei algumas informações sobre ele aqui. Então, essa carinha de bebê aí, o bispo, ele nasceu em 17 de abril de 1990. Mainha se chama Maria Nilza Junqueira da Silva, painho Antônio da Silva. Ele é da Bahia, de Serrinha, na Bahia. Ele está aqui em Florianópolis, nos agraciando com a sua presença há 6 anos. Ele é casado com essa bispa maravilhosa aí, que é a Aline, né? Aline Oliveira Mota Silva. Eles têm 11 anos de casados, eu sei um pouco da história dele. E a Aline que apresentou ele para a igreja a ele, né? Então, e ela é um grande exemplo para mim, só deixa eu abrir aqui de volta. Ela é um grande exemplo para mim e para nós mulheres, assim, ela tinha como decisão, né, de que ela se relacionasse com alguém, ela queria alguém que levasse ela ao templo. E ela trabalhou com afinco para que o bispo se tornasse essa pessoa. Claro que ele já tinha essa essência, ele já era uma pessoa maravilhosa, porque ninguém se transforma assim, né? E bispa, eu chamo ela de bispa, gente, desculpa, é a Aline. É porque ela é a minha bispa, não por ela se impor, mas é pelo sentimento que eu tenho de bispa, eu tenho ela como minha bispa. E E um exemplo de mulher que ela é, né? Ela trabalhou e ela foi persistente, e ela é amorosa e ela é firme quando ela tem que ser. Então, ela é um grande exemplo para nós mulheres como, como uma boa esposa, né? Então, deixa eu abrir aqui de volta a biografia do bispo. Mas eu precisava falar isso. O bispo ele é mestre, trabalha como mestre de obras, o que proporciona a ele ter tempo para servir. Tem uma grande história também por aí, né? Eu conheço muito a história, mas eu vou deixar o tempo para ele falar. Ele serviu como conselheiro do bispado, ele foi preparado e moldado para servir como bispo na nossa ala. Ele trabalhou lá como conselheiro, humildemente, e trabalhou muito por 3 anos. Ele serve como bispo na nossa ala, que chama Ala Rio Tavares, há 1 ano. E é com muito amor que eu passo o tempo para o meu querido e amado bispo, que ele tem muito a acrescentar para nós hoje. Obrigado, Cris. Muito obrigado, pessoal, por
me proporcionarem esse momento onde eu posso compartilhar algumas palavras com vocês e juntos nos achegarmos mais ao nosso amado Salvador e Redentor Jesus Cristo. O tema que nós vamos abordar hoje é o tema Como Viver Celestial nos Dias de Hoje. É um tema que nosso amado profeta ele vem falando nesses últimos dias, nessas últimas conferências, com, sobre pensar celestial. Queria agradecer aqui a presença de cada um de vocês. Hoje, nesse momento aqui em especial, a presença da minha mãe, do meu irmão João. Sou muito grato pela minha família e por ter o privilégio de ter esse evangelho na minha vida e ter sido preparado antes de conhecer a minha esposa, pela minha mãe, pelo meu pai, que são pessoas que eu tenho uma admiração, um carinho, um respeito, que me traz muita alegria. É, no livro de Mórmon, nós iniciamos a leitura do livro de Mórmon com um relato de Nefe, onde ele fala que, e tendo eu, Nefe, nascido de bons pais, né, então, essa escritura, ela, quando eu iniciei a leitura do livro de Mórmon pela primeira vez, isso me chamou muita atenção, porque eu também, Antônio Marcos Junqueira da Silva, nasci de bons pais e tenho bons pais. Me sinto uma pessoa realizada por ter os meus pais que eu amo tanto, que são tudo para mim, que me prepararam para ser esse esposo para minha esposa hoje. E quando ela me apresentou a igreja, né, o evangelho, eu falei para ela que eu nunca ia usar um terno, uma gravata. E algumas semanas depois eu pedi a ela que conseguisse uma camisa branca para que eu pudesse ir à igreja. Então, quando eu fui apoiado como bispo da Largo Tavares, ela foi prestar um testemunho, ela falou que aquele homem que falou que nunca ia usar um terno, hoje, naquele dia estava sendo apoiado como bispo da Largo Tavares, uma ala onde a gente não conhecia ninguém, a gente tinha menos de 40 dias e o Senhor tem nos abençoado muito. Tive a oportunidade de servir como conselheiro no Coro de Elders por 2 vezes, conselheiro dos rapazes, presidente dos rapazes, professor da escola dominical. E em cada chamado, em cada oportunidade que eu tive de estar com os membros da igreja, eu tive a oportunidade de aprender mais sobre esse amor do nosso Pai Celestial Jesus Cristo. Então, irmãos, para viver celestial nos dias de hoje, é preciso muita coragem, preciso uma força que muitas vezes a gente não sabe de onde ela vem. A gente acaba não compreendendo de onde ela vem. Claro que essa força ela vem de Jesus Cristo, nosso Pai Celestial. Mas quem aqui está preparado para sair do bom para viver o excelente? Então é isso que esse evangelho nos ensina. Eu vou falar sobre alguns pontos. Eu costumo não limitar o tempo das pessoas perguntarem ou também expor as suas ideias, sabe, as suas experiências. Então, a partir do momento que eu compartilhar esses pontos que eu vou falar com os irmãos hoje, se algum irmão se sentir o desejo de compartilhar algo, de fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Aí eu vou pedir para que Cris ela possa estar ali organizando esse ponto e essas pessoas elas possam de alguma forma participar e acrescentar nessa reunião maravilhosa. Então, eu vou iniciar aqui. Eu vou pedir para que vocês, se quiserem abrir em Doutrina e Convênios 78:18. Eu vou esperar aqui 20 segundos para se alguém quiser abrir. Ai. Bispo, é Doutrina e Convênio 78:18? Isso. Obrigada. Nada.
Vou pedir para alguém ler para a gente e depois eu gostaria de dirigir algumas palavras referente a essa escritura. Posso ler, posso ler, bispo? À vontade, meu querido. É, e não podeis suportar tudo agora, contudo, tende bom ânimo, porque eu vos guiarei. Vosso o reino, vosso é o reino, e são vossas as suas bênçãos, e são vossas as riquezas da eternidade. Obrigado, irmão. Então, pessoal, nós temos aqui algumas razões para confiar no Senhor. Eu vou citar 3 razões. Primeira, eu vos guiarei. O Senhor nos guiará nesses dias para permanecer no caminho pensando celestial. Ele irá nos guiar. Segundo, vosso é o reino. Ele nos prometeu o reino dos céus, de acordo com a nossa obediência. O que eu preciso para herdar o reino dos céus? Eu preciso me esforçar, eu preciso acreditar, eu preciso obedecer e eu preciso me conhecer. Como eu faço para me conhecer? Alguém gostaria de dar alguma sugestão? Antes que eu cite o terceiro ponto? Uma coisa interessante para a gente se reconhecer ou se conhecer é a gente entender a nossa identidade espiritual. Porque quando a gente entende a nossa identidade espiritual, tudo começa a fazer sentido. Então, se eu souber que eu sou um filho de Deus, sou a imagem e semelhança de Deus, então já começo a entender aonde eu posso chegar. Obrigado, meu querido. Exatamente. Então, quando eu compreendo que eu sou um filho de Deus, o meu potencial divino, eu consigo compreender vários outros princípios que o Pai Celestial quer que eu tenha na minha vida, com aquelas pessoas que eu amo, com aquelas pessoas que dividem o dia a dia conosco. Terceiro ponto. São E, vossas as riquezas da eternidade. Bispo, o Mauro levantou a mão, acredito que seja em referência a À essa vontade, pergunta. à vontade. Então, eu achei muito interessante, né, a pergunta que você fez e, o posicionamento do Deodato, né? Porque quando Jesus Cristo tinha jejuado, estava jejuando lá, a primeira coisa que ele falou, né, foi filho do homem, atacando a identidade de Cristo. Mas o que acontece? Cristo, ele estava se fortalecendo através daquele jejum. E ele sabia que ele era um filho de Deus. E essa é a coisa que o inimigo ele vai tentar tirar de nós. E o Deodato também falou muito interessante, né, que nós sabemos, se nós soubermos a nossa identidade, nós vamos saber o nosso potencial. E algo que você falou, né, que fala nesses versículos, é que se nós sabemos que somos a nossa identidade celestial, nós sabemos para onde nós vamos e nós vamos ter forças para trilhar as bordas do nosso Getsemane, como o presidente Richard G. Scott ele fala, né? E todos nós passaremos por nosso Getsemane aqui na Terra. E se nós soubermos a nossa identidade, nosso potencial, nós vamos aceitar isso, porque sabemos que as bênçãos que são prometidas a nós são grandiosas, né? Eu não lembro onde fica, mas tem uma escritura que diz assim: aquilo que os olhos não viram e que o ouvido não ouviu é o que está reservado para os filhos dos homens. E se nós tivéssemos pelo menos um vislumbre disso, nós íamos estender todos os nossos esforços para poder estar aí, porque é o que o Senhor tem revelado, tem reservado para os seus filhos, né? É isso. Obrigado, meu querido. É, exatamente. É estar preparados
para receber a recompensa pelos nossos esforços. Então, terceiro ponto, são vossas as riquezas da eternidade. A maior riqueza da eternidade é, primeiro, viver em família, já é a maior riqueza que o ser humano pode ter. Viver eternamente em família. Segundo, estar com Jesus Cristo. Terceiro, é quando chegar na presença do nosso Pai Celestial e Jesus Cristo, a gente perceber que tudo aquilo valeu a pena e que não durou mais que um simples momento. Os nossos desafios, os nossos medos, as nossas limitações, que tudo o que passamos valeu a pena. Um outro ponto que nós precisamos, irmãos, para pensar celestial e viver celestial nos dias de hoje. Nós precisamos nos lembrar de que tudo que a gente fizer, tudo que a gente planejar, tudo que a gente for viver, deve ser de acordo com os padrões que o Pai Celestial e Jesus Cristo estabeleceu para os nossos dias de hoje. Exemplo. Vou citar alguns exemplos aqui, mas fiquem à vontade também para participar, para falar, para expressar o sentimento de cada um também, irmãos. Então, hoje a sociedade ela prega uma realidade diferente da que o Evangelho ensina. Então, hoje, a família tradicional ela é bombardeada. Os costumes, eles são distorcidos. A sociedade, ela prega uma realidade totalmente diferente, que fere aquilo que o Pai Celestial preparou para as famílias. Os membros da igreja, eles nunca estiveram em uma posição tão privilegiada na história da vida humana. Ah, Bispo Antônio, mas por que você fala isso? Porque nós nunca tivemos tantos templos em funcionamento, tantos templos em execução, tantos templos sendo anunciados, tantas pessoas se filiando ao Evangelho de Jesus Cristo, tantas famílias se selando para toda a eternidade. Irmãos, esse é um momento em que os profetas antigos eles viram, eles desejaram viver nesses dias. E nós somos privilegiados em viver nessa época. Então, a partir do momento que nós nos lembramos tudo o que Cristo fez, está fazendo e que ainda irá fazer, nós conseguimos nos apegar à barra de ferro e a permanecer firme naquilo que o Pai Celestial preparou para cada um de nós. Cris, alguém levantou a mãozinha? Eu mesma. Então, é, a gente já conversou muito sobre isso, né? Um dos motivos de que a gente tem esse privilégio de que são vários templos sendo anunciados e tudo mais, e o maior motivo é que a obra do Senhor ela está acelerada, né? E o trabalho também é muito maior agora, o nosso tempo está acabando. O profeta falou: tome suas vitaminas, não só pelas coisas que vão acontecer e tudo mais, mas que a gente possa trabalhar mais, né? Na pandemia, eu fiquei pensando muito sobre o que estava acontecendo. Teve uma família inteira que faleceu lá em São Paulo, eu morava em São Paulo na época, e era uma família que servia no templo, eles tinham o casal dos pais, eles tinham servido missão, né? Então, era uma família que servia muito, e o Senhor precisava deles lá do outro lado do véu. E ele conta com a gente que a gente faça esse trabalho aqui desse lado do véu e que
possa auxiliar. Por isso que tem tanto templo, é um dos motivos, né? Não é esse só o motivo, mas é um dos motivos de ter tantos templos, é o trabalho sendo acelerado. É isso. Obrigado, Cris. Uma outra coisa que me chamou bastante atenção, esses dias eu ponderando sobre esse momento aqui, que a gente ia estar conversando, trocando algumas experiências, eu estava estudando um discurso e o tema dele diz o seguinte: o que eu faço para parar de duvidar de meu valor? Então, se eu duvido do meu valor, eu não consigo me concentrar no propósito para o qual fui criado. Então, eu preciso me perdoar, que às vezes eu me culpo por algo. O Senhor já me perdoou e eu me culpo e eu não consigo me perdoar. Então, eu preciso me perdoar e lembrar de que o Senhor ele me pediu o esforço. Ele não me pediu para que eu seja perfeito. Ele me pediu para que eu desse o meu melhor em tudo aquilo que ele me mostrasse, em tudo aquilo que eu deveria seguir. Segundo ponto, devo me lembrar de quem eu sou. O Marcos queria fazer um comentário sobre esse ponto, eu acho. Pode ficar à vontade. Em minha aula, eu sou professor dos jovens. E hoje nós estávamos falando, né, nós estávamos tendo aula de alma 5 a 7. Nós estávamos falando justamente sobre esse ponto de se perdoar, né? Porque a alma ele faz uma pergunta que ele diz assim: podeis se apresentar diante de Deus naquele dia com os vossos corações e com as mãos limpas, né? Então, o processo do arrependimento, ele, muitas vezes a gente fala sobre confissão, sobre corrigir, sobre se sentir mal por ter feito aquilo, sobre reconhecer, mas pouquíssimas vezes a gente fala sobre se perdoar, que é o perdão próprio, ele é uma parte importante no processo do arrependimento. Né? Se você não se perdoa, inclusive uma jovem, ela falou isso, eu achei incrível, os jovens da minha aula são fantásticos. Ela falou, se a gente não se perdoa, como é que Deus vai perdoar a gente? Né? Então, nós precisamos realmente nos esforçar para que nós estejamos bem conosco mesmo, para que o Senhor ele possa também fazer a parte dele. Obrigado, meu querido. Exatamente. O perdão, ele vem do nosso interior, para que o nosso exterior, ele possa se sentir leve, sentir esse alívio e ter forças para retomar essa jornada. Para alguns, essa vida é uma vida de conversão, para outros, é uma vida de preparação. Então, a gente não sabe se uma pessoa está preparada para aceitar o Evangelho de Jesus Cristo. A gente não sabe se ela vai aceitar, mas a gente sabe que nós somos representantes de Jesus Cristo e que nós devemos mostrar àquelas pessoas que estão ao nosso redor de que nós acreditamos em Jesus Cristo e que nós acreditamos em um dia poder retornar à sua presença e viver no reino celestial. Então, para que eu possa habitar o reino celestial, eu preciso viver celestial aqui nessa terra. Eu preciso viver um padrão que eu possa suportar o grau de glória que tem no reino celestial. Então, para que eu possa suportar o grau de glória que tem no reino celestial, eu preciso. Eu vou citar cinco pontos. Primeiro, honrar os convênios que eu fiz no batismo. Ah, mas eu já sou membro da igreja. Não. Você fez um convênio no batismo e aqueles convênios você tem que se lembrar dele por toda a tua vida. Lembrar de que a família, ela foi criada por Deus.
Nem sempre a gente consegue compreender. Ah, foi criada por Deus, mas eu tenho uma mãe, tenho um pai. Mas se Deus ele criou a família, é porque ele tem uma família. E ele sabe o quanto é importante, o quanto é bom. Então, nós precisamos da nossa família. Terceiro ponto. Aquele que não nascer da água e do fogo, esse não entrará no reino de Deus. Então, nós precisamos ser batizados, nós precisamos honrar esses convênios, nós precisamos lembrar de que nós somos filhos de um Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Assim nós teremos forças para viver celestial nesses dias, pensar celestial, agir celestial, sorrir celestial. Às vezes o nosso sorriso, ele é um sorriso preocupado por conta das correrias do nosso dia a dia, por conta dos nossos afazeres, mas até o nosso sorriso ele tem que ser algo puro, para que as pessoas possam enxergar o Espírito do Senhor no nosso semblante. Então, Pessoal, eu acho que a gente está com problema de conexão, é isso? Eu acho que travou lá para ele, porque a Aline e ele estão travados. Travou porque aqui aparece que ele está travado. Uhum. Caiu, vamos ver, ele já vai voltar. agora, Voltou. voltou. Ah, legal. Então, quarto ponto, renovar os convênios do sacramento. Por que renovar os convênios do sacramento? O sacramento é a ordenança mais importante que tem na Igreja de Jesus Cristo. Conferência geral, nós temos ela 2 vezes por ano, mas o sacramento nós temos todo domingo. Então, o sacerdócio arônico, ele tem a mordomia de levar a pureza de Cristo para as pessoas durante a reunião sacramental. Nós, como membros da igreja, nós temos a obrigação de estar puros para nos tornar mais puros no momento do sacramento. É uma mordomia que o Senhor nos deu. Então, quinto ponto, vigiar durante aquela 1 hora da reunião sacramental e voltar o nosso pensamento para o nosso Pai Celestial, por tudo aquilo que Ele fez e por todas as bênçãos que Ele preparou para serem recebidas pelos seus filhos. Nós precisamos estar com o nosso pensamento puro, voltado a Cristo e enxergar nós mesmos junto de Cristo. Ainda que a gente não consiga enxergar, mas os nossos olhos espirituais, eles conseguem ir a lugares que os nossos olhos carnais não têm acesso, que os nossos olhos físicos não acessam. Então, eu queria um outro ponto aqui, que eu falo que eu devo procurar conhecer a mim mesmo. Eu devo conhecer a mim mesmo e eu devo me alegrar ao receber as respostas do Pai Celestial. Senhor, eu preciso passar em uma prova. Mas, Senhor, eu não estudo. O Senhor vai dizer assim, estuda que você vai passar na prova. Eu preciso me alegrar que o Senhor está me mostrando que eu preciso estudar. Porque eu fui criado para me qualificar para um dia retornar à sua presença e experimentar algo maior. Eu me lembro que em 2011, final de 2010, 2011, eu lembro que ainda em 2010 eu estava no Rio de Janeiro e eu vi os missionários passarem por mim. E na minha mente, aqueles dois jovens, aqueles dois rapazes, eles eram aprendiz
de escola de pilotagem de avião. Sempre de branco, gravata, aquela plaquetinha e o mesmo padrão. E aquilo ali me deixava confuso. Isso 2010. 2011, eu já estava em Salvador. Na verdade, em Lauro de Freitas, na região metropolitana. E todo domingo, todo dia, eu passava por aqueles jovens. Outros jovens, é claro, mas eu passava por dois jovens com o mesmo padrão. E aí eu falei, pô, aqui também tem uma escola de pilotagem de avião. Eu encontro esse pessoal todo no padrão, um pessoal é, sério, um pessoal tudo com roupinha passada, tudo certinho. Eu falei, eles realmente eles se esforçam para andar no padrão que eles acreditam. Mas eu não sabia que eles eram membros da igreja. Chegando na minha cidade, uma coisa me chamou a atenção. Novamente eu vi os missionários na minha cidade, uma cidade pequena, aproximadamente 100, 110 mil habitantes. E aí eu vi os missionários. Até então, a Aline não tinha me falado da igreja. Depois a gente começou a namorar. E aí eu me perguntei, pô, mas aqui, nem aeroporto tem aqui. Então, como é que eles estão estudando nessa área aqui na minha cidade? Nem aeroporto aqui tem. E aí depois o que eu fui descobrindo aos poucos que realmente, irmãos, aqueles jovens, eles estavam na escola pilotando o avião. Eles eram os pilotos que o Pai Celestial colocou naquela cidade para pilotar o avião que leva as pessoas ao Evangelho de Jesus Cristo. Aqueles jovens, eles, pensando celestial, eles saíram de casa, se dedicaram a uma missão, se dedicaram a falar sobre Cristo, viver por Cristo. Eles se dedicaram a trazer mais almas a Cristo. Então, quando eu vi que não tinha escola de pilotagem de avião na minha cidade, porque também não tem aeroporto até hoje, né? Eu pude ver que era algo diferente. Quando a minha esposa falou para mim do Evangelho. Mas eu falei para ela que eu nunca ia usar um terno, nunca ia usar uma gravata, porque para mim foi muito assustador. E a forma com que as pessoas me receberam lá, com um pensamento celestial, com ações celestial, com uma ministração celestial. Aquilo fez uma diferença na minha vida e eu comecei a enxergar que o Pai Celestial, ele prepara o momento certo, ele prepara cada pessoa no devido tempo para que possa conhecer mais a Ele. Eu vou contar uma pequena história para vocês, irmãos. Talvez alguns me chamem de doido, mas é o que eu acredito, é o que eu vivo, é o que eu sinto e é o que eu recebo do meu Pai Celestial todos os dias da minha vida. Chamado como bispo, no dia 11 de dezembro de 2022, eu orei ao Senhor para que eu tivesse a altura do meu chamado. Eu tive um sentimento de que se eu fizesse por Cristo, tudo na minha vida iria fazer um sentido de uma forma que nunca tinha feito. Então eu comecei a orar ao Senhor para compreender a vontade dele. Então, conversando com um 70 diária, em uma outra oportunidade com 70 autoridade geral, ele falou para mim as seguintes palavras. Houve uma época em que eu, assim como cada um dos nossos irmãos, vivíamos com o Pai Celestial e Jesus Cristo. Andávamos de mãos dadas com Ele. Reconhecíamos a sua voz. A gente sabia que Ele ia ser o Salvador do mundo. A gente via Ele
e a gente se alegrava. Mais um dia, ele nos colocou do seu lado e falou sobre um plano. Plano esse que era de vir a essa terra, passar por esses desafios, adquirir mais conhecimento, passar por algumas provações. E naquele momento, nós sentimos medo, nós ficamos preocupados, mas veio aquela certeza de que precisávamos passar por aquilo. E então nós paramos, respiramos e aqui estamos. Então hoje a gente não consegue reconhecer essa voz como nós reconhecíamos quando estávamos na presença dele. Às vezes a gente está preocupado, às vezes a gente está tenso, às vezes está ansioso. E para reconhecer a voz dele, em muitos momentos requer uma concentração maior. Concentração essa que faz reconhecer aquela voz que ouvíamos com tanta frequência antes de vir a essa terra. Irmãos, agora eu gostaria de dirigir algumas palavras para os nossos irmãos que não têm um esposo, as nossas irmãs que não têm um esposo, os nossos irmãos que não têm uma esposa ainda, de que se vocês vivem os mandamentos, se vocês honram aqueles convênios que fizeram com o Pai Celestial, se vocês vão ao templo, se vocês tomam o sacramento, são dignos, têm de bom ânimo. As bênçãos que o Pai Celestial preparou para cada um de vocês, elas irão acontecer. Elas estão acontecendo. Para alguns, talvez não aconteça nessa vida. Mas ele prometeu que de vós sois o reino dos céus. Ele prometeu que dias melhores virão. E ele prometeu àqueles que são fiéis aos seus convênios, que irão ter paz nessa vida e no mundo vindouro. Irão ter alegria nessa vida e no mundo vindouro. Bispo, eu tenho 50 anos e não tenho esposa. Mas nosso pai Abraão, quando ele teve um filho, para a ciência é algo impossível. Para o Pai Celestial, tudo é possível. Então, os padrões, eles nunca poderão ser rebaixados. Porque aquelas pessoas que o Pai Celestial preparou para entrar no altar do templo com uma filha dele, com o filho dele, eles chegarão a cada um daqueles fiéis filhos e representantes de Jesus Cristo aqui na terra. Viver celestial, irmãos, requer coragem, requer esforço, requer paciência, requer uma lembrança de que cada filho de Deus receberá aquilo que ele prometeu. Em 2013, eu não canso de falar sobre essa experiência. Em 2013, eu, recém-casado, recém saindo da casa do papai, da mamãe ali, 3 meses de casado, eu sofri um acidente. E esse acidente, ele me deixou sem andar por alguns meses ali, uma descarga elétrica de 3.800 volts, com um colega, um amigo nosso lá, por menos ele perdeu os braços, as pernas. Recentemente eu perdi um amigo,
E eu entrei no hospital sorrindo e saí praticamente uma múmia, todo enfaixado, aquela coisa ali, aquela agonia. E o meu bispo, ele me visitou e ele falou para a gente as seguintes palavras: Irmã Aline, que foi quem conversou com o bispo: Irmã Aline, Pai Celestial sabe que vocês ainda não são selados. Pai Celestial preparou um propósito maior para vocês. Não vai ser um simples acidente que vai interferir no que o Pai Celestial tem preparado para vocês. Eu não compreendia naquele momento. Então, hoje eu estou distante de casa, distante desse local do choque, quase 3.000 quilômetros. E há 2 semanas atrás eu pude encontrar um rapaz que ele sofreu a mesma descarga elétrica que eu. E, irmãos, o meu problema perto desse rapaz não foi nada. Ele passou muito mais tempo sem andar, muito mais tempo sem falar, muito mais tempo para se recuperar. E naquele momento me veio o pensamento celestial de gratidão, de alegria e de que eu devo perseverar, porque a mão do Senhor está comigo. Por mais que muitos dos irmãos não sejam da minha ala, mas como bispo da ala Rio Tavares, como representante de Jesus Cristo, como servo do Senhor, eu prometo a cada um dos irmãos que as bênçãos prometidas, elas irão se cumprir, que os milagres irão acontecer e que a eternidade é algo onde nós vamos exercer as profissões, as qualificações que aqui nós aprendemos. A mão do Senhor, ela está com cada um de vocês. Esse é o reino do Senhor. Essa é a obra de um pai que ama os seus filhos. Essa é uma geração do milênio. Essa é uma época histórica. Quem aqui nunca ficou feliz quando alguém está feliz? Quem aqui nunca ficou feliz quando alguém se batiza? Quando teu pai faz um aniversário? Quando tua mãe faz um aniversário? Quando os teus pais eles completam um ano de casado? Quando um sobrinho nasce? Irmãos, felicidade maior que essa será a que iremos sentir quando estivermos todos juntos no reino celestial. O reino celestial é um reino de glória, um reino onde a alegria se mantém. O esforço é reconhecido. O privilégio daqueles que se esforçaram é vivido. As famílias se reencontrarão. Não importa se pessoas que viveram há 200 anos e pessoas que vão viver daqui a 200 anos. Todos irão se encontrar. E esse dia será um dia de grande alegria. Tenho mais 2 exemplos de pensar celestial, de viver celestial, de amar celestial, de estar celestial. Deodato Eu, está com a mão levantada. oh, pode falar. Vamos aguardar ele falar. Uma parte bem interessante, ó, bispo, que você tinha falado, o pedido para ler na sessão 78, vem até a sessão, na verdade, até o final da sessão. Mas o 19, ele fala algo assim bem interessante, mas só que no final, que é o 22,
Ele fala assim: aquele que for um mordomo prudente e fiel herdará todas as coisas. Então, realmente, se a gente permanecer fiéis a todos os convênios na qual nós nos, nós nos comprometemos, né, a viver, realmente nós nos tornaremos mordomos fiéis. As promessas realmente que a gente tem quando faz a investidura, né, que é uma das ordenanças assim de grande magnitude para um membro fiel da igreja, vai acontecer aquilo que aconteceu com você, né? Você vai ter um acidente que para algumas pessoas é caso como é que a gente pode dizer, de encostar a pessoa ou de invalidar a pessoa. Só que como a gente tem alguns convênios e algumas promessas que Deus nos fez, se a gente viver fiel, nós teremos tipo de proteção. Tem coisas que vão acontecer em algumas pessoas que não vão nos acontecer, porque a gente tem o dom do Espírito Santo, né? E o dom do Espírito Santo é um dom além daquele dom que todo mundo tem, que é a luz de Cristo. Que a luz de Cristo, todos nós, quando nascemos, nós recebemos. Mas o dom do Espírito Santo, especificamente para um membro da Igreja de Jesus Cristo. E isso é um diferencial assim de extrema magnitude. E se a gente coloca essa prova do Senhor, né, em todas as coisas, realmente em nossas vidas, realmente a gente vai ver milagres acontecer, coisas improváveis de se tornarem prováveis. Então, eu sei que o viver fiel nos torna um povo realmente diferente dos outros povos que acreditam em Deus. Ah, mas vocês querem dizer que por vocês serem membros da igreja, vocês são mais abençoados? Não. Mas só que nós temos o dom do Espírito Santo, que só a igreja de Cristo tem. E isso é o divisor de água de todas as religiões da terra. E isso é a bênção que um membro fiel e um mordomo fiel tem, né? É aquele que sabe desfrutar todas as bênçãos que são prometidas a ele ou que estão a seu dispor, né? É isso aí. O Mauro quer falar, vai falar também. Eu vou só ler um comentário que a Mércia fez aqui no chat, que eu achei bem legal. Ela comentou: meus, só um pouco, vou voltar aqui. Meus pais são selados no templo e passaram alguns anos afastados do Evangelho, e agora eles estão retornando ao Evangelho. E isso para mim foi uma grande bênção. Tenho orado constantemente ao Senhor para que eu me selasse a Ele. Agora só falta eu receber a recomendação e marcar nosso selamento. Então é a promessa que o bispo estava falando, né? Sobre a gente orar e ter fé e as coisas acontecem realmente e no momento do Senhor, né? Pode falar, Mauro. Então, foi falado aí sobre dois lugares, né, onde dois convênios importantes que nós fazemos, né? E um deles é os convênios que nós fazemos no templo e o outro que foi falado é o sacramento. Então, durante essa jornada aqui na Terra, eu acredito que é por isso que tem, tem tantos templos sendo construídos, né? Porque e o profeta ele orienta muito a que frequentemos os templos, porque os convênios que nós fazemos no templo, eles nos dão poder. É até dito na seção 109, né? Que teus filhos saiam armados de teu poder, o poder para vencer o inimigo, né? E no convênio do sacramento, nós fazemos o convênio de recordá-los sempre e guardar os mandamentos que ele lhes deu. E a grande promessa é que nós vamos ter sempre conosco o Espírito Santo, que é o Consolador e que nos dirá todas as coisas que devemos fazer. E o que isso quer dizer? Nós temos sido orientados constantemente a buscar revelação pessoal
nem é dito que nenhum membro subsistirá na igreja sem receber revelação pessoal, ou seja, para que nós possamos ser orientados, consolados nos momentos de dificuldade, para que possamos resistir às nossas provações e possamos, assim, buscar tomar as escolhas corretas em nossa vida. Então, o templo é esse o lugar. E eu já pensei assim, né? Eu falei, nossa, tantas pessoas, eu já vi pessoas que faleceram com o mais simples, por coisas simples, né? Que a gente nem entende o porquê. Na verdade, tinha uma moça uma vez, muito bonita, por sinal, ela faleceu, ela estava em um acidente, né? Ela parou o carro, havia sido pedida em noivado, e ela parou o carro e foi conversar com um homem que havia batido no carro dela, né? E aí ela pegou o telefone, foi ligar e ela passou um carro e atropelou ela. E assim também tem outras pessoas, né? E a gente nunca entende quais são os propósitos, porque a gente, às vezes, tem pessoas que realizaram tanto e tem tantos para realizar, e elas partem de forma assim, que às vezes nós não entendemos, né? E outras pessoas passam por alguns acidentes, como foi o caso que o bispo citou aí, e elas permanecem aqui na Terra, né? E tudo isso é porque eu acredito que o Senhor ele tem um propósito que nós ainda não compreendemos, como ele fala nas Escrituras, porque sois criancinhas ainda e não podeis compreender todas as coisas, né? Então, eu sei que ao nos aproximarmos do trono da graça, através de conhecermos o Pai, ele vai mostrar os milagres. E novamente o profeta, as autoridades gerais, eles falam que se nós frequentarmos os templos sagrados, nós vamos ver milagres acontecer em nossas vidas. Teve uma vez que eu fui ao templo, e eu falei assim, dessa vez eu vou ao templo, eu vou lá para oferecer as fraquezas, porque as forças não estão sendo suficientes, não. Mas eu saí de lá fortalecido. Eu senti o amor que o Senhor tem por mim e saí decidido a dar mais pelo meu Salvador, porque é isso, é conhecermos o nosso Salvador intimamente e profundamente, porque assim ele nos conheceu, para que possamos ser dignos do amor dele. Obrigada, Mauro. O Marcos vai falar e a Su sobre esse tópico, e aí seguimos. Falando sobre os convênios, né, nós podemos ver o quanto nós somos abençoados quando nós cumprimos com os convênios que nós fazemos, né? Os convênios batismais, eles são praticamente os primeiros que nós fazemos com o Senhor, né? E se nós cumprimos com eles, nós, no caso dos homens, né, nós vamos receber o sacerdócio, nós vamos ter a oportunidade de fazer nossas investiduras, assim como as mulheres, né? E se nós cumprirmos com os convênios no tempo, nós estaremos abençoados imensamente e alcançaremos tudo que o Senhor ele tem para nós, né? Eu estava conversando sobre isso com jovens hoje na aula, né? O presidente Nelson, ele tem falado constantemente sobre nós nos mantermos no caminho dos convênios, né? E eu falei para os jovens, ó, o mínimo que se espera, né, de nós como membros da igreja é que nós continuemos fazendo convênios e cumprindo os convênios que nós fazemos, né? Então, por exemplo, eles, como são jovens ainda, né, eles vão fazer os convênios no templo ainda, eles vão servir missão, eles vão se casar, eles vão se selar, eles vão ter filhos, vão ter uma família eterna, né? E as bênçãos que eles vão alcançar na vida deles depende única e exclusivamente da fidelidade deles para com os convênios, assim como as bênçãos que nós temos em nossa vida, né? Elas dependem
E as que ainda vamos ganhar dependem exclusivamente de nossa fidelidade com as promessas que nós fizemos para Deus, né? E a gente tem que ter a certeza e a confiança de que Deus vai cumprir a parte dele se nós fizermos a nossa, né? Não existe outra forma de você receber as bênçãos que Deus prometeu para você, a não ser fazer e cumprir os convênios e permanecer nesse caminho. Mais alguém para falar? Pode falar depois Oi, os oi, comentários. bispo. A gente estava falando aqui, eu só estava lembrando, hoje de manhã eu reli de novo aquele discurso do presidente Holland na última conferência, que é o movimento de uma chama oculta, né? E tem uma parte que a gente estava falando aqui, né? Que sabe aquela escritura, eu, Senhor, 82:10, eu estou em Convênio 82:10, eu, Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo, mas quando não fazeis, não tendes promessa nenhuma. E às vezes eu me preocupo com a nossa forma, às vezes, de pensar que tudo vai se resolver na nossa vida se nós apenas formos ao templo, né? E aí eu explico por quê, né? Não que o templo não sirva de bênção, porque ele é uma bênção em nossas vidas, né? Mas isso não significa dizer que os nossos problemas vão terem desaparecidos. E eu lembro do presidente Holland falando e agradecendo no começo do discurso dele, né? Falando que de todas as orações que foram feitas por ele, igualmente pela esposa dele, Patrícia, né? E aí ele diz, por alguma razão, além do meu alcance, né? As orações serviram de uma forma para mim e para ela de uma outra forma, porque ela veio a falecer, né? Como a gente sabe, ela faleceu e aí foi que 2 dias ou 3 dias depois do falecimento dele, né? Ele entrou no hospital e teve toda aquela experiência, ficou entrando e saindo do hospital, né? E eu só gostaria que eu gosto de lembrar também e me lembrar, porque às vezes a gente pensa que indo ao templo significa dizer que os meus problemas vão embora. E isso não é verdade, né? Indo ao templo, eu vou ter sabedoria, eu serei abençoado com sabedoria, com discernimento para saber o que fazer. Os nossos problemas, eles não desaparecerão. E nesse mesmo discurso, lá embaixozinho, lá embaixo, no finalzinho, quando ele termina, né, e ele fala alguma coisa no sentido que ele espera que um dia todos nós nos encontremos com pessoas que foram em inglês, ele usa a palavra que traduzindo ao pé da letra significa refinados. Para pessoas que foram refinados, ele dá um exemplo, por exemplo, como Jó e outras pessoas que passaram por dificuldades. Então, eles foram refinados. Isso significa dizer que eles passaram por um processo de refinamento que é dolorido, né? Então, a nossa vida aqui ela não vai ser fácil. Ela pode ser feliz, ela pode ter momentos alegres, os problemas não vão desaparecer. Eu lembro de uma outra, não lembro agora qual foi o discurso, mas foi alguma coisa nesse sentido que diz mais ou menos assim: como é que nós esperamos um dia voltar à presença de Deus e não passar por nenhum sofrimento, por nenhum momento de dificuldade, né? Pode ser até que alguns de nós tenhamos escolhidos ou sabíamos de antecedência, né, no nosso mundo, na vida pré-mortal, que nós passaríamos por isso. Então, a nossa vida não vai ser fácil, né? Não vamos esperar facilidade para a gente poder ser refinado. Eu não vou ser refinado se eu não passar por momentos difíceis. Então, não vamos só pensar e trazer sempre aquela escritura, né? Porque essa é uma das escrituras que falam na minha bênção patriarcal, e eu, Senhor, estou obrigado quando fazes o que eu digo, né? O Senhor está obrigado, sim, no sentido de que toda bênção ela é atrelada a um mandamento. A partir do momento que eu uso a palavra de sabedoria, que eu faço as coisas certas, o Senhor ele me abençoa com bênçãos relacionadas àquele mandamento. Então, o Senhor está obrigado, assim quando ele olhou, quando o irmão de Jared olhou o dedo do Senhor, o Senhor não conseguiu mantê-lo fora do véu, né? Então, é só para a gente entender ou lembrar, para eu relembrar também, que os meus problemas, eles não vão desaparecer,
só porque eu tento fazer as coisas certas, né? Os problemas de Jesus Cristo não passaram, né? E era só isso que eu gostaria de compartilhar. O Franklin também está com a mão levantada, e aí em seguida o bispo pode prosseguir. Boa noite, bispo. Boa noite a todos, né? Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Certo. Tá falando de templo aqui, eu queria falar uma outra coisa, mas eu vou falar de templo um pouquinho. O quanto é maravilhoso. Quem não tem aquela sensação de estar no templo e não querer mais sair de lá, né? Então eu tenho aprendido isso muitas vezes, né, na minha vida, com meus pais, e, e eu sempre tenho levado meus filhos, né? E eles sempre falam, pai, quando é que nós vamos ao templo? Eu tive com eles no templo e eles dizem para mim, pai, vamos morar aqui, eu não quero ir mais embora, porque aqui é a casa do Senhor. Então, assim, são coisas maravilhosas, né, na nossa vida, porque nós somos um exemplo para nossos filhos, né? Então, falando de templo, ele falando de uma coisa que meu pai falava e muitos livros falavam, né? Que temos que conhecer o nosso Salvador. Fica difícil nós somos para a casa do Salvador e não conhecermos ele. Porque tem uma historinha, e eu sempre gostava de falar nos meus discursos também, que ele dizia assim, que três homens não morreram e foram para o céu. E ao chegar lá, várias filas, né? E tinha um homem na porta, né? E chegava um primeiro e dizia, você conhece seu Salvador? Aí ele disse, sim, claro que eu conheço. Na Terra, o que eu mais fazia era falar sobre ele. Qualquer lugar eu estava falando sobre meu Salvador. Por que que eu não conheço ele? Claro que eu conheço. E aquele homem olhava para ele e disse assim, então pega aquela fila. E o segundo, e ele perguntou, você conhece seu Salvador? Conheço, conheço sim. Eu sempre estava a ouvir onde falava sobre ele. Não tinha qualquer lugar falando sobre ele, eu estava lá. Claro que eu conheço meu Salvador. Aí aquele homem disse, tá bom, pega aquela fila ali. Veio o terceiro. E aquele homem perguntou, você conhece seu Salvador? E claro, Senhor, eu te conheço. Né? Aquele homem se ajoelhou e disse, conheceu o Salvador. Então, será que nós conhecemos nosso Salvador? Somos membros da igreja. Vamos ao templo, mas será que conhecemos nosso Salvador? Falar sobre, será que estamos nos conhecendo? Estamos fazendo, né? Então, assim, a se perguntar e procurar fazer algo diferente. O que eu fiz hoje? O que eu posso fazer diferente para ajudar a abençoar a vida de um outro? Aí sim, nós vamos nos conhecer melhor. Prazer compartilhar isso com vocês. Obrigado. Obrigada, Franklin. César também levantou a mão. Olá, boa noite. É muito bom estar aqui com vocês. Uma das aulas também é muito maravilhosa. Eu gostaria também de frisar um pouquinho, já que nós estamos conversando um pouco de tempo. Eu sou muito grato, coloquei um texto aí que aconteceu, mas eu vou frisar sobre isso. Queria contar de uma experiência que eu tive recentemente. Ah, eu sirvo como oficiante do templo aqui em Boston, Massachusetts. E eu vou ao templo a cada quarta-feira. Eu sirvo como oficiante na primeira e na terceira. E na segunda e quarta eu vou ah, para receber, ah, para fazer as ordenanças normais. E eu fiquei muito triste. É uma das, quer dizer, uma das sessões que eu estava vindo para participar. Que quando eu cheguei bem perto do templo, havia um casal que estava na frente do templo. A esposa estava entrando no templo, mas o marido não. E ele estava, tipo, levou a esposa não conseguia dirigir. Então ele levou a esposa e ele estava lá fora no templo, na praça do templo, e a esposa estava servindo. Foi lá para entrar. Então eu tive o privilégio de conversar com ele um tempinho, ele é membro da igreja, e eu perguntei por que ele não estava entrando.
e que expôs assim. Ele me contou que ah, ele tinha feito algumas coisas que não eram bom, então estava passando por um processo. E, e ele falou que ele sentia muito mal por estar naquele espaço, sabendo que ele tinha cometido um erro. Então, tive para ele explicar que todo mundo nessa vida ah, passa por dificuldade, comete erros, que só o fato dele estar fazendo o esforço de estar no templo era muito maravilhoso, que era um momento dele poder refletir das coisas que ele tinha feito e poder reconciliar com o Pai Celestial ah, e voltar ao caminho. E bem recentemente eu falei da conferência, da mensagem que o presidente da nação falou, que todos aqueles que estão afastados, que ele deixou uma mensagem que deveriam voltar para receber as bênçãos. E eu sou muito, muito grato de poder ir ao templo. Do lugar onde eu moro para o templo é cerca de 1 hora, mas eu trabalho tipo mais 1 hora para ir no templo. E vou ao templo, digamos, sozinho. Da minha ala, eu sou o único que frequenta no templo, digamos, nesse período. Então vou sozinho, volto sozinho a cada quarta-feira. E nessa última quarta-feira aqui, eu mandei mensagem, coloquei no grupo e falei assim, pessoal, se alguém tem um desejo de ir ao templo nessa quarta-feira, me avisa que eu estou indo. E 3 dias depois, eu recebi uma mensagem no grupo, eu queria ir. Falei, isso foi na quarta-feira, então só vou poder ir na próxima quarta-feira, devido ao meu trabalho. E essa irmã, eu fiz questão de ir ontem, sábado, eu tinha que ir no trabalhar, mas a irmã, como falou que ia no templo, eu falei, não, eu não vou no templo, não vou para o trabalho. Então fiz questão de levar esse irmão no templo. E ao regressar, ela me contou da experiência que ela teve, que ela estava muito feliz, pois há mais de 6 meses que ela não tinha ido ao templo, e que ela estava muito feliz, muito, muito feliz. E quando eu cheguei em casa, eu me ajoelhei e agradeci ao Senhor por proporcionar ah, essa alegria para essa irmã. Então, muitas vezes acontece na nossa vida que ah, podemos ser luz e uma esperança para outras pessoas. Eu não tinha planejado ir no templo no sábado. Eu trabalho de segunda a sábado. Mas por essa irmã ter demonstrado o desejo de poder ir, eu tive que me sacrificar de ir no trabalho para poder levar ao templo. Eu não, tipo assim, eu fiquei feliz por ter ido no templo e recarregar as minhas baterias e poder receber ah, as bênçãos que o Senhor tinha me prometido para aquele dia. E eu sou muito, muito feliz de poder estar indo ao templo e poder ajudar outras pessoas. E, e eu sei que se cada um de nós esforçarmos por estar no templo e renovarmos os nossos convênios que ali fizemos, seremos muito, muito abençoados. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigado. Obrigada. Pode prosseguir, Bispo. Obrigado, Cris. Obrigado, irmãos. Realmente, a obediência, ela realiza milagres em nossa vida. A gente imagina que os milagres que aconteceram na época de Cristo, eles não acontecem, mas acontecem sim. E muitos desses milagres nós conseguimos ver eles com os nossos olhos abertos. E muitas vezes a gente não está atento, mas eles acontecem em momentos que os nossos olhos estão abertos. E às vezes a gente deixa passar despercebido. Tem uma irmã que colocou aqui um breve comentário, onde ela falou que é selada com o esposo e que o esposo, não sei se está indo na igreja, alguma coisa assim, não sei se está firme, mas, irmão, o que eu posso te prometer é que, assim como Cristo, quando ressuscitou, apareceu para uma mulher, ele pode realizar esse milagre na tua vida e te trazer a realização daquilo que a senhora mais precisa. Lembra de que a senhora é uma filha de Deus. E lembra que ele apareceu para uma mulher depois que ele foi crucificado, porque as mulheres é algo que ele ama, é algo muito sagrado. Então, lembra de que a senhora, como mulher,
como mãe, a senhora tem o privilégio de sentir o amor que mais se aproxima do amor de Cristo, que é o amor de mãe. Então, lembra sempre disso, tá? Então, os convênios, eles são feitos para nos ajudar a permanecer firme na barra de ferro e lembrar de que nós nunca estaremos sozinhos. Até que horas eu posso falar, pessoal, para não estourar o tempo, para não me empolgar aqui? Até 9h30, bispo. Fechou. Então, A gente vai. Eu vou avisando aqui depois. tá bom. Logo eu vou. Só 2 pontos aqui, já vou encerrar. E se algum dos irmãos 10h30 ou quiserem. 9h30? Porque já são 10. É 10. 10h30 no caso. 10h30, gente. Desculpa, 10h30, 10h30, isso mesmo. Então, Tá, assim, desculpa. Obrigada. pessoal, eu não sei se todos vocês têm acesso, mas para mim é uma das vantagens de estar com o bispo, que a gente consegue ter acesso a algumas informações ali, né, antes dos outros irmãos. Então, é, eu fico feliz, eu fico feliz. É, um breve testemunho do Elder Anderson, que ele fala assim: somos atraídos ao templo porque pensamos celestial ou pensamos celestial porque estamos no templo com frequência? Aí agora eu vou citar o que ele respondeu sobre essas perguntas que ele deixou para nós. Que ele fala assim: ambas as declarações são verdadeiras e estão inseparavelmente ligadas. À medida que o mundo se torna mais secular, o povo do convênio vai ser ensinado, fortalecido e consolado pelo Espírito Santo na casa do Senhor. O presidente Russell M. Nelson explicou que o templo edifica a fé, é um lugar de revelação e nos mostra como progredir em direção a uma vida celestial. Ele também ensinou que, por meio do templo, somos abençoados com ordenanças e convênios de significado eterno e que, devido a essas bênçãos, podemos viver juntos pelas eternidades. Aí, ponto, tem lá, pense celestial. Então, viver juntos por todas as eternidades. Vocês imaginam que vocês vão viver juntos na eternidade só com os familiares de vocês? Nós, no caso, nós vamos viver juntos só com os nossos familiares? Todos nós somos uma só família. Iremos viver juntos nessa eternidade, juntos. Essa grande família é a família do nosso grandioso Deus, do nosso Pai Celestial, do nosso amado Jesus Cristo, nossos amados irmãos aqui nessa terra. Coligar Israel requer coragem, requer preparação, requer obediência. Então, irmãos, não existe por acaso. O Senhor ele tem um propósito para cada coisa que acontece nas nossas vidas. Se você ir ao templo uma vez por mês, se você vai ao templo 5 vezes por mês, irmãos, essa ilusão de que você é ao templo 10 vezes por mês, os teus problemas eles vão desaparecer, esqueça. Os teus desafios vão diminuir, esqueça. Quanto mais conhecimento, mais provações, mais crescimento, mais obediência, mais aproximação com o nosso Pai Celestial. Então, quanto mais você conhece, mais você se prepara, mais você se qualifica, mais você se torna capaz de sobreviver em meio aos desafios, às tribulações, em meio aos dardos do inimigo. Quanto mais você se qualifica, mais você adquire conhecimento. As pessoas que são obedientes, que honram os convênios,
elas têm acesso aos mais profundos e altos poderes dos céus. O Pai Celestial, ele ama cada um de nós. Ele quer os seus filhos junto com ele. Presto meu testemunho de que essa é a sua igreja. Cristo vive, ele nos ama. Sou grato pela confiança dos irmãos ao me convidar para estar aqui com vocês. Espero que um dia eu possa atingir aquilo que vocês esperam de um membro da igreja, de um simples converso e que tem sido tão abençoado. Com as palavras do apóstolo Paulo, eu gostaria de encerrar essa minha parte, onde ele diz que... Pode falar, Cris. Tem 2 comentários. Então pode falar, depois Queria eu... pedir licença só antes de encerrar, que daí o bispo fecha com chave de ouro lá. Só um minutinho, Cris. Eu só gostaria de pedir um pouquinho para o Deodato e para o Mauro, né, que nós fôssemos um pouquinho breve, porque a gente sempre deixa um pouquinho no final para perguntas, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa para o bispo, tá? Verdade. Obrigada, Su. Josso, é só para não esquecer, né? Tipo, é importante ler o versículo 19 do 78. Aí e o bispo já está indo nessa linha mesmo. É só para a gente ver que ele não está inventando coisas nenhuma, que a própria escritura fala, só para dar um ênfase. Ele diz assim, ao 19, as Doutrinas e Convênios 78, versículo 19, ele diz: aquele que recebe todas as coisas com gratidão será glorificado, e todas as coisas desta terra seriam acrescentadas, mesmo centuplicadas, sim, mais. Esse é o mais que é importante. É isso aí. Mauro, por favor. Então, sobre essa coisa do templo, né? Quando a gente frequentamos o templo, nós ganhamos o poder para resistirmos à provação, né? Porque nós precisamos de nossas dificuldades, porque se nós não tivermos dificuldades e fraquezas, nós vamos buscar o Senhor para quê? Então, eu lembro muito daquela história de Alma, né? Os nefitas estavam ali sofrendo e eles não podiam, eles estavam sob o jugo dos lamanitas. E quando os lamanitas, eles se ajoelhavam para orar a Deus, e foi dada uma ordem que aquele que se ajoelhasse para orar a Deus, porque estava sendo imposto pesados fardos sobre eles, aqueles que se ajoelhasse para orar a Deus seria decapitado. Então, o que eles fizeram? O Senhor, eles abriram o coração, o Senhor conhecia os seus pensamentos, então assim eles se comunicavam a Deus. E o Senhor, ele não retirou aquela dificuldade ali de imediato. Ele só aliviou para que eles suportassem até o momento em que eles seriam libertados. Então, ou seja, nós não vamos ser uma religião, uma frase que fala, né, uma religião que não requer sacrifício de seus membros, não tem poder suficiente para gerar a fé necessária para a vida e salvação. Então, é isso. Teremos nossa própria parte no jardim do Getsemane, mas nós não precisaremos estar só. Obrigada, Mauro. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, sobre o assunto, o bispo ele está prontíssimo para qualquer pergunta, podem perguntar qualquer coisa. É o quiz do bispo cara a cara agora, mentira. Mas podem fazer perguntas para ele poder finalizar. Pode ser para a bispa também. Eu tenho então. Vamos lá. Foi sobre essa experiência que tu tiveste, esse momento de dificuldade que tu tiveste ali virando o homem elétrico.
Bispo, a minha pergunta é no sentido de, em algum momento, né, tu chegaste, sabe, naquele ponto onde parece que estão acontecendo tantas coisas. A gente tem um exemplo de alguém aqui do grupo, né, que vocês já ouviram falar na lei de Murphy? Parece que quando uma coisa ruim acontece assim, ela vem em sequência, né? E às vezes é difícil a gente manter. Ontem a gente aprendeu aqui sobre como funciona fisiologicamente, né? O nosso cérebro, as químicas, os neurotransmissores, como é que eles funcionam, como é que isso pode abalar o nosso corpo, né? E mesmo que nós aprendamos, olha, se você está com essa falta de neurotransmissor, seja lá o que for, você pode fazer isso para aumentar a dopamina, você pode fazer isso para ser. A gente pode até ver todos esses lados assim, mas existe um momento que a gente parece que cansa, né? A gente diz assim, pai, eu estou tentando de todas as formas, eu fiz tudo certinho. Estou indo ao templo, né? Sou recém-casado, estou fazendo as coisinhas certinhas. E agora, falando contigo, eu me lembrei, daquela história do casal que estava recém-casado e o esposo é, descobriu que tinha câncer e pediu uma bênção para o presidente, para o Elder Bednar, que Elder Bednar perguntou se eles tinham fé, e ele disse sim, porque estavam falando com o Elder Bednar, né? Receber uma bênção de saúde do Elder Bednar é quase que, que cura espontânea, né? Instantânea, né? E aí ele perguntou se eles tinham fé para não ser curados, né? E a minha pergunta vai nesse sentido. Eu vi que vocês disseram que estavam bem, vocês tinham 3 meses de casados, alguma coisa, quando o acidente aconteceu. Como foi que vocês, né? Como é que isso aconteceu contigo, né? Não teve aquele momento onde a gente diz assim, mas Senhor, eu estou tentando, por quê? A mesma coisa que a gente dizia, eu vi muito na época da pandemia. Tem tanta gente ruim que fica nessa vida aqui, que não morreu, tem tanta gente boa que faleceu, né? A gente tem um exemplo de uma pessoa que participava aqui do grupo, 19 pessoas da família dela morreram durante a pandemia, né? E uma mulher firme no evangelho, né? O que é que vem na tua mente assim? O que é que tu poderias falar para a gente sobre esses momentos, usando como exemplo o teu momento de dificuldade? Irmã, são dois momentos bem parecidos. É, nesse momento dessa experiência com esse choque, eu não fiquei desacordado, eu perdi. O meu consciente ficou um pouco inconsciente, mas não desacordado, sabe? Então, naquele momento eu não conseguia enxergar uma outra coisa a não ser a mão do Pai Celestial na minha vida. E passou um rapaz e ele chamou a dona da casa e falou que tinha um homem voando em cima da casa. Eu não acredito que tenha sido eu que estava voando. Eu não acredito que tenha sido eu. Eu sei que eu fui meio que sugado por uma força que a gente não consegue controlar, mas eu não acredito que tenha sido eu que estava voando. E sim a mão do Pai Celestial me pegando, sabe? Então talvez que aquela pessoa tenha visto não tenha sido o Antônio, a pessoa que estava tomando choque, tenha sido um anjo do Senhor, tenha sido a mão do Pai Celestial, pegando aquele filho dele e afastando daquele perigo, sabe? Então, e a minha família, a minha esposa, os meus pais, os meus irmãos que me pegavam no colo, me colocavam no carro e me levavam para todo lugar que eles iam. Então, eu acho que nesse momento eu não tive tempo para pensar no que poderia ter acontecido. A minha família não me permitiu esse tempo. Eles não me deram esse espaço de imaginar o que poderia ter acontecido. A minha esposa, ela teve essa preocupação de conversar com o bispo, mas a minha esposa, com os meus pais, os meus irmãos, eles não me deram esse tempo de imaginar algo diferente. Então, não tem como negar a existência de um Deus, sabe? Há 3 anos, nós estávamos comprando um apartamento
eu era conselheiro da ala, uma outra ala, e estava tudo bem engajado ali, tudo certo, tudo alinhado para que essa compra fosse concretizada. E aí o RH da empresa me ligou e falou assim, Antônio, tudo bem? Tudo bem. Ó, tô te ligando para dizer que você está desempregado, está demitido. Não, fechou. Mas eu precisava muito daquele FGTS, daquele tempo de carteira para que eu pudesse juntar, vender o meu carro e dar entrada nesse apartamento. E aí ele não se assustou, cara. Eu falei, não. Eu não quis demonstrar para ele, mas começou a descer a lágrima ali. E aí me deu aquela tristeza. Aí quando eu compartilhei com a minha esposa, ela ficou triste. E eu sempre gostei muito de ler as escrituras no meu quarto. Sempre gostei de fazer as minhas orações no meu quarto. E ali, a minha esposa estava trabalhando à noite, ela trabalhava em um sushi. E eu lendo as escrituras e orei, Senhor, por quê? Porque eu estou fazendo tudo certo. Eu estou honrando o meu chamado. Eu sou um esposo que eu busco zelar pela minha esposa. Eu busco honrar os convênios que eu fiz. Por que isso comigo? Tá tudo certo para que dê certo essa compra, tudo ok. E no momento, nesse momento eu comecei a murmurar. E o Senhor, ele fez chegar até mim uma voz suave no meu ouvido e que falou assim: te acalme. Isso aconteceu para que você saiba que eu sou Deus. E isso basta. Esqueci daquele apartamento. A gente foi morar em um outro apartamento. E o Senhor nos deu a oportunidade de viver por um ano em um apartamento. E a gente viu que não era aquilo que a gente queria. A gente viu que a gente não foi criado para morar em apartamento. Logo depois, o dono da construtora que eu trabalho, eu sou mestre de obras, me ligou e falou assim: cara, comprei um terreno para fazer um empreendimento daqui a um ano e meio. Pega as tuas coisas e vai para lá e dá uma estabilizada na tua vida. Então, eu não fui para um apartamento, fui morar em uma casa onde eu não precisei pagar aluguel. O Senhor me abençoou, que eu moro em um local hoje que eu amo, que eu posso servir e que eu sou muito amado na ala, sou muito abençoado e as pessoas eles me dão um apoio muito grande. Eu amo esse evangelho, eu amo meu Salvador, eu amo essa ala, eu amo meu chamado. Então, para mim, não tem como dizer que eu tive tempo para negar a existência de um Deus, porque as pessoas que eu mais amo nessa vida, eles não permitiram que eu tivesse esse momento. Então, a família, ela faz toda a diferença. As pessoas que a gente ama, elas fazem toda a diferença na nossa vida. Esse é o papel da nossa família. Eu sou uma pessoa muito abençoada. As pessoas que me conhecem, elas não vão me ver reclamando, elas não me veem reclamando das coisas, porque eu tenho motivo para agradecer, sabe? No meu coração cabe só a gratidão. Tenho muito a melhorar, como homem, como portador de sacerdócio, como esposo. A minha esposa balançou a cabeça lá, que eu tenho muito a melhorar. Mas reclamar, foram poucos os momentos que eu tive para reclamar na minha vida, sabe? Obrigada, Bispo. A gente tem a Clau e o Kleber, mas antes eu só queria ler a pergunta do César, porque ele perguntou no chat. Em algum momento você duvidou da existência de Deus e pensou em desistir de tudo? Eu acho que o Bispo já respondeu, né? Eu li a pergunta dele ali. Eu já Ah, perfeito. juntei a Então já resposta. respondeu. Então é a Clau e o Kleber. Então, César, ele já respondeu. Boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer, Bispo, pela mensagem, pelo espírito, que está sendo um banquete maravilhoso, Eu que maravilhoso agradeço. mesmo. Eu não sei você, mas muitas vezes nós vamos ao templo, lemos as escrituras, fazemos tudo aquilo que o Senhor requer de nós, né? E ainda assim, a sensação, muitas vezes, é como se nós estivéssemos em cima de uma esteira e não saíssemos do lugar. E mediante a tantas dificuldades, eu gostaria de saber como, como pensar celestial mediante a tantas dificuldades, mediante tantos desafios. A gente vê as bênçãos acontecendo, mas ainda assim a sensação muitas vezes é como se não saísse do lugar. Então eu queria saber de você, como pensar celestial? Como manter esse foco? Irmã, eu aprendi, eram as palavras que eu ia usar ali sobre o apóstolo Paulo, eu aprendi
lendo a Epístola de Paulo, né? Eu sou suspeito para falar, mas eu gosto muito, isso me chama muita atenção. Ele perseguiu muito a igreja. E a partir do momento que ele se filiou à igreja, ele sofreu muito mais do que todo o sofrimento da vida dele. Então, e ainda assim, ele permaneceu firme. Então, assim, realmente, às vezes, a gente não vai conseguir sair do lugar. Às vezes, a gente vai ficar naquele tapete ali. Mas isso não quer dizer que a gente não esteja fazendo a nossa parte, que o Senhor não esteja olhando o nosso esforço. O momento virá em que a senhora vai olhar para cima e a senhora vai sentir no teu coração que aquele momento, naquele tapete, era o momento para que a senhora parasse, respirasse e não tomasse decisão nenhuma em um momento de tribulação, para que aquela decisão não te trouxesse não venha te trazer um desgaste emocional, não venha te trazer um dano físico, mental, intelectual, mas a senhora vai parar, vai perceber que a senhora precisava cuidar da tua saúde, do teu ego, da tua autoestima, e aí o Pai Celestial vai te mostrar, é isso que eu tenho preparado para ti. Porque no momento que a senhora precisava ficar quieta, a senhora respirou. Porque em momento de tribulação não é o momento de tomar decisão. A gente precisa parar, respirar, recomeçar, aceitar que às vezes a gente precisa cuidar do nosso corpo, do nosso físico, do nosso espiritual. Por quê? Porque a palavra de sabedoria, ela vai além daquilo que a gente está acostumado a viver e a fazer. Nós precisamos cuidar do nosso espiritual, fazer com que as coisas elas entrem no mesmo nível e só assim a senhora vai conseguir lembrar do teu potencial, lembrar quem tu é, por que tu está aqui, para que tu está aqui e para onde o Pai Celestial te preparou para habitar. Porque a senhora, assim como nós, estou dirigindo a senhora essas palavras por conta da pergunta, porque a senhora foi preparada para sentar em um trono. A senhora é uma rainha, uma sacerdotisa, que o Pai Celestial preparou para ajudar ele em reinos e tronos. Respondido? Sim, Sem palavras agora. muito obrigada. Sem palavras, o Kleber pode fazer a pergunta, Kleber. E aí, depois do Kleber, a gente pode encerrar, tá bom? Tá bom. Primeiramente a irmã fez a pergunta que eu iria fazer, né? E eu recebi a resposta do bispo, pois o bispo é um exemplo para mim, tá, bispo? Obrigado. Tu é um exemplo para mim, principalmente tu é um exemplo e a tua esposa também é um exemplo de quem eu me encontrar, eu ficar junto, porque eu eu faço tratamento para epilepsia e vou fazer uma cirurgia e no caso eu já fui demitido de empresas porque eu trabalho na área da produção e por ser do meu jeito é a área que eu gosto de trabalhar. E já tive relacionamento que não quis ficar comigo, né? Enquanto eu estava trabalhando, estava tudo bem. Mas depois que aconteceu de ser demitido, aí não serviu mais. Então, teve momentos que a minha saúde ela teve muito grave, né? Mas graças a Deus, desde que eu entrei na igreja em 2021, o Senhor ele começou a me mostrar qual é o caminho que eu tinha que seguir, que era buscar a cirurgia, era buscar para me curar de vez, né? Que é o que eu desejo, né? Estou com a última empresa
Pirelli na justiça já desde 2021. E estou no aguardo, entendeu? E o senhor tudo que suas palavras, entendeu? Essas palavras e o que o senhor passou e a força que tua família deu, a força que a tua esposa deu, são maravilhosas para mim. Me dá força, né, de continuar lutando, continuar batalhando, porque não me faz, me dá mais força ainda de ver que só vou conseguir, não tem nada que vai me tirar a minha conquista. Principalmente depois que eu não sei quem é que tá falando aí. Pode desligar o microfone, quem tá, por Já favor. desliguei. Obrigada. Principalmente depois que eu fazer a cirurgia, se ganhar essa causa, a minha vida completamente vai mudar. Mas é que nem eu disse pro senhor, entendeu? A sua esposa é um exemplo, né? Para quem eu tiver, eu já passei por pessoas que relacionamento que não fizeram, não deram força ao que a tua esposa deu. E também, assim, eu agradeço muito pelas tuas palavras, entendeu? Eu ia fazer a pergunta que a irmã fez de como tu, né, fez para lutar, para batalhar, para passar por tudo isso. Tu respondeu, mas ao mesmo tempo eu quero dizer que as tuas palavras são um exemplo para mim, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Clever. Obrigada mesmo. Pode prosseguir, Bispo. Então, irmão, o maior milagre foi alcançado, que é ter conhecido o Evangelho de Jesus Cristo. Então, esse é o maior privilégio na nossa vida. E aquilo que o Pai Celestial preparou e que for bom para o Senhor, vai acontecer. Seja obediente e lembra de que o Pai Celestial, ele te ama e que tudo aquilo que o Senhor pedir a ele, que o Senhor for merecedor, que o Senhor tiver fé de que vai acontecer, ele te dará porque ele é um Pai que ama os seus filhos e que quando ele promete, ele cumpre. Eu presto meu testemunho que essa é uma igreja de milagres, é um evangelho de milagres. Somos falhos, somos imperfeitos, mas nas palavras do apóstolo Paulo, viver é Cristo, morrer é lucro. Vivemos por Cristo. Quando morrer, devemos morrer para habitar com Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Então, depois disso, né, desse banquete espiritual, eu quero. Tu quer falar alguma coisa, Su? Não só depois da oração que a gente pode falar das atividades futuras. Tá, ok. Então, eu só vou encerrar com um agradecimento enorme pelo bispo. Quero dizer que eu sou aqui de pertinho exemplo de que do lado de um grande homem há uma grande mulher, que é a Aline, né? Ela é incrível. O bispo, ele é o pai né? Ele é nosso pai, ele nem tem idade para isso, mas ele é incrível. Ele está do nosso lado exercendo mais do que o chamado de bispo, né? Ele é incrível. Eu não tenho outra palavra para dizer assim. Ele e a esposa, eles são maravilhosos e como vocês puderam ver, eu dou um abraço nele semana que vem por vocês. E bispo, muito obrigada pelo espírito doce, muito obrigada por estar aqui disposto a aceitar nosso convite, né? E quero dizer que eu te amo muito vocês e é um privilégio enorme te ter como bispo da nossa ala. E quero agradecer Mainha, que deve estar por aí ainda,
por ela criar esse homem tão bem e dar tanto amor para ele, porque se ele é amoroso assim, foi porque ele recebeu muito amor, né? Então, eu quero prestar o meu testemunho de que eu sei que o Senhor, ele chama seus servos para que eles possam aprender, mas também porque ele conhece cada ovelhinha, né? E o bispo, ele foi chamado no tempo certo. Eu cheguei praticamente junto com o bispo na aula, e eu sei o quanto ele deve ter passado dificuldade e ele nem sabe, mas nem foi dificuldade para a gente amar ele tanto assim, porque apesar dele ter chego tão e foi chamado tão repentinamente, assim, foi tão rápido, o Senhor, ele preparou e tinha que ser ele, tinha que ser dessa forma. Eu sou muito grata ao Pai Celestial por isso. Eu ficava muito preocupada da minha filha chegar de missão, como que ia ser, né, numa aula. E quando ela estava na missão ainda, eu disse, Emily, o nosso bispo foi chamado, porque eu tinha certeza disso. Eu sabia que ela ia amar ele tanto quanto a gente já amava. Então, eu sei que Cristo vive, eu sei que ele é o nosso Salvador e que essa igreja ela é dirigida por ele. As coisas às vezes não saem da forma que a gente quer, mas porque também está nos planos dele. Então, é esse meu testemunho, em nome de Jesus Cristo, amém. E eu queria ver se alguém se oferece para fazer a última oração. Eu posso. Obrigada, Mauro. Nosso querido e eterno Deus, somos gratos, Pai, pelo teu evangelho restaurado. Somos gratos, Pai, pelas bênçãos da expiação e tua misericórdia infinita. Somos gratos, Senhor, pelos templos sagrados. Somos gratos por podermos adorá-lo livremente. Somos gratos, Pai, por termos a tua igreja e a plenitude do teu evangelho restaurado. Nós somos gratos pelo teu amor por nós. Pedimos-te, Senhor, que tu nos abençoe, que possamos ter uma ótima semana, que tu nos abençoe para que possamos lembrar sempre de ti, que possamos alinhar nossas escolhas de acordo com a tua vontade, que possamos ofertar em nossa vida. Nós pedimos-te, Pai, que tu abençoes as pessoas que passaram e perderam muitas coisas no Rio Grande do Sul, com as enchentes. Que tu possas consolá-los e possa dar esperanças a eles e que eles possam ver a tua divina providência. Pedimos-te, Pai, que tu nos abençoe, para que possamos nos conhecer e conhecê-los mais, para que possamos servir a ti, que possamos fortalecer nossos testemunhos e nos prepararmos para as bênçãos prometidas, que possamos viver à altura delas. E essa oração que fazemos a Ti, rogando sobre nós essas bênçãos, em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.